Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje vamos falar um pouco sobre cultura organizacional, como construir a cultura da sua empresa. A princípio, o que é cultura? Então, tem muitos conceitos, porém eu acredito que cultura é o jeitão como as coisas funcionam na sua empresa na prática. Então, tem até um jargão entre os empresários que basicamente diz que o cafezinho está destruindo a cultura da sua empresa. Então, que é um digamos que uma forma de expressar que quando os colaboradores estão lá sentados no momento de repouso, tomando um cafezinho, é que a sua cultura é destruída, porque é no momento que eles estão ali que um conversa com o outro de fato como as coisas realmente são aqui na sua empresa. Então, como você constrói tudo isso, como as pessoas percebem que é realmente a sua empresa é a cultura. Muito além de fato de apenas você construir quando você for iniciar a sua empresa, a sua visão, missão, valores e colocar lá na parede e querer que as pessoas de fato façam tudo aquilo que está na parede, porém, se você tem formas diferentes de fazer na prática as coisas. É porque tudo depende de como de como os processos funcionam, né, Bruno? Porque com certeza a empresa ela vai carregar, deve carregar no mínimo todos os valores que você quer implementar, né, a noção de missão também, mas se os processos eles não estão bem configurados para que isso aconteça, né, a gente vai ter muitas influências de fora, né, às vezes como você falou, né, durante ali o cafezinho, a gente pode ter tanto a destruição quanto a construção de uma nova cultura. Verdadeira cultura ali, né? Por quê? Porque, às vezes, por não ter uma liderança bem ajustada, uma gestão bem feita, muitos colaboradores acabam ali colocando hábitos, que trouxeram muitas vezes de outras empresas, né, às vezes está no subconsciente, a pessoa faz isso e nem percebe, né, mas vai criando ali um comportamento e esse comportamento vai sendo reproduzido. Então é a maneira como você arranja os processos dentro da sua empresa, isso vai determinar se a missão e se os valores vão ser executados ou não. Um primeiro princípio que a gente está querendo passar para vocês aqui é: siga o princípio da isonomia. Então, seja tratamento igual para todos os colaboradores, para todos os fornecedores, para todos os clientes. Então, isonomia basicamente é: você não pode simplesmente chegar para um colaborador seu que faltou, tratá-lo de uma forma, por exemplo, dar uma suspensão nele porque ele faltou. Aí outro colaborador falta e você, mas esse daí eu não vou dar a mesma suspensão não, porque ele é melhorzinho. Mas ele faltou também da mesma forma, por que que o tratamento está sendo diferente? Então, ó, ou você tem que estipular formas de tratamento. Então, se é para punição, você tem que, se possível, se você tem condições de fazer isso, estrutura escrito mesmo. Qual é a punição para um colaborador que faltar sem justificativa? Ah, é uma advertência escrita, é uma suspensão? Coloca lá, faltou, todo mundo vai ter a mesma forma de punição. Eh, Se você tem exceções, a exemplo, faltou, mas por conta do falecimento de mas beleza, coloca lá exceções são isso, para que todos saibam exatamente qual é a forma de tratamento para cada tipo de situação. Não faz isso simplesmente aleatório. Não faz isso que, você decide tudo, tipo, não, você pode até conseguir muito facilmente terceirizar isso para um RH, para um gerente da sua empresa depois, se simplesmente você disser tudo que ele deve fazer. Ó, faltou, é advertência, faltou a terceira vez seguida, dentro de um mês, por exemplo, já vai para suspensão. Selecione exatamente como você quer que seja o tratamento, e não só para punições, mas para gratificações também. Ah, por que que fulano recebe 200, R$ 300 a mais e ele trabalha exatamente fazendo o que eu faço e fiz até mais do que ele e não vou receber esse valor? Aí isso começa a gerar revolta dentro da tua empresa, começa a gerar insatisfações, começa a gerar: "Ah, porque fulano tem um arrumadinho, é porque Comparação. cicra ele é mais do que eu, mais querido do que eu". Tipo, você começa a gerar revolta dentro da tua própria empresa, daqui a pouco muita gente insatisfeita termina saindo. Não estou dizendo que você não deve, de fato, bonificar as pessoas que fazem um bom trabalho, mas tendo a bonificação, existindo a bonificação, que sejam regras muito claras para
quem vai ou não receber e por que vai receber ou não. Você vai receber R$ 300, R$ 500, R$ 1.000, não importa o valor da bonificação, se você fizer isso aqui, todos que fizerem isso aqui vão receber. Não é só A, B e C que fizerem recebem. Ou pelo menos todos do cargo, né? Porque tem cargos diferentes que podem ter atribuições que não se apliquem. E tudo muito justificado, né, Bruno? Porque eu acho que já entra no terceiro ponto, que seria padronizar processos. Porque, por exemplo, quando você lança uma meta, né, você, sei lá, uma meta de marketing. Então você, lança lá no grupo, vamos dizer, no grupo geral, uma proposta de meta, né, de que os colaboradores eles participem, sejam mais ativos, façam a propaganda, tudo isso tentando ali, gerar uma bonificação, mas uma bonificação justa, baseado em uma certa competência que a pessoa executou, né. Então, quando você cria um processo e executa esse processo, e além disso mostra o resultado de forma coletiva, né, você envolve todo mundo numa causa só, tá. Então eu gosto desse exemplo, por quê? Porque foi o que você fez, né, lá na empresa recentemente, você já fez várias outras coisas que deram super certo. Mas recentemente você lançou essa meta do marketing, né, de nós termos ali colaboradores que atuavam e que devem ser bonificados, porque aquilo é um trabalho, sabe. Então, por que é que A ganha isso, B ganha isso e C ganha isso? Porque não são valores iguais. Porque a gente teve um vídeo que teve muito mais visualizações, que teve muito mais engajamento e a gente consegue quantificar isso de forma justa. Então, A, B e C ganharam valores diferentes? Sim, mas eles entenderam o porquê disso, né. Então isso gera menos insatisfação, né, gera bem menos conflito, então a gente tem que procurar, padronizar processos e principalmente mostrar o resultado de tudo isso. Da mesma forma, não apenas com colaboradores, tá? Eh, Lá na loja, por exemplo, a gente recebe fornecedores e são muitos os fornecedores, em média 400 fornecedores. Se não tiver tratamento igualitário, por exemplo, o fornecedor tal já está 2 horas na fila, mas eu vou passar o outro que acabou de chegar na frente, porque eu gosto dele mesmo. Isso é muito errado. Tipo, você também fere o princípio da isonomia. Todos devem ter uma forma estabelecida para serem atendidos. É por ordem de chegada. Chegou, vai sendo atendido mediante a fila. Mas tem um que é muito mais importante do que o outro. Beleza, tipo, da mesma forma, o que você compra menos, compra quase nada com ele, vai ser tratado da mesma forma que o seu maior fornecedor. Porque você está tratando os fornecedores com isonomia, independente do valor que você está comprando de mercadoria. Vejo alguns representantes dizendo algumas vezes que, por serem maltratados, e quando eles falam maltratados, entenda, não foram detratados, não foram xingados, ofendidos, não, simplesmente não foram tratados com isonomia, com justiça. Eh, Chegarem em um outro supermercado, passarem 5 horas para quando chegar na hora de ser atendido, esperando fazer um pedido, por exemplo, o cara dizer: "Olha, agora não dá mais não para eu te atender, que já chegou na minha hora, eu vou ter que largar". Falta de respeito com o cara que tá ali 5 horas esperando para ser atendido. O cara perdeu praticamente o dia de trabalho dele para esperar para ser atendido. Então, trata todos os teus fornecedores, assim como colaboradores e clientes também, não importa o tamanho, da mesma forma. Isso já vai mudar completamente a forma com a qual as pessoas enxergam a tua empresa, como funcionam as coisas ali. Não interessa se é o maior cliente que você tem, ele não tem nenhum jeitinho ajeitadinho para ter um diferencial em esse daí pode sair sem pagar, mas os outros não, os outros só podem sair se pagarem. Não, tipo, todos os teus clientes têm que ser tratados da mesma forma, entendeu? Às vezes isso gera até insatisfação, né, principalmente entre clientes, porque o cliente ele pode até dizer: "Ah, mas eu dou preferência de comprar aqui, eu compro tanto do meu percentual aqui, aí de repente eu não posso levar porque meu cartão não passou", porque isso acontece eventualmente. O cartão não conseguiu passar o valor e vai ter que devolver a mercadoria. Infelizmente, se a gente faz isso para um cliente, é aquela história, a gente vai ter que fazer Pra para todos. todos os outros. Isso é insustentável. Então, gera ali uma insatisfação? Gera, mas é algo que se você com jeito, você consegue contornar a situação, explicar direitinho e dizer: "Olha,
Veja, a gente pode separar essa mercadoria aqui, não libera a mercadoria, sem efetuar o pagamento, sabe. Então é tentar encontrar uma solução, mas que não seja, quebrando ali, né, processos que você estabeleceu anteriormente. Um outro ponto que é extremamente importante agora é padronize os seus processos. Como assim? Muitas das vezes você contrata um colaborador, exemplo, para fazer a limpeza. Aí você pensa assim: "Não, limpeza é limpeza aqui ou em qualquer lugar do mundo. Qualquer um que trabalhe com limpeza sabe limpar". Aí você bota o cara para limpar. Aí vamos supor o caso do banheiro, o cara vai e começa a limpar o banheiro. Daqui a pouco você vai no banheiro e não tá do jeito que você gostaria. Mas o cara limpou, mas não tá legal aquela limpeza. Então, qual foi o problema seu aí? Você não criou um processo. Você tem que padronizar, criar primeiro e depois padronizar o uso e a conferência desses processos. Como assim? Talvez para você limpeza seja, eh, lavar um banheiro, por exemplo, e depois secar, digamos assim, e para o seu colaborador seja passar um paninho. Você cria um processo quando você pega. Isso pode ser, gente, não precisa ser algo extremamente complicado. Tipo, se você não tem um sistema para fazer isso, faz numa planilha. Se você não sabe usar uma planilha de Excel ou um Word mesmo, faz isso num caderno. Porém, você tem que fazer. Como é que você considera um processo de limpeza de banheiro? Então, ó, o processo de limpeza de banheiro para mim é faz isso, número um, 2, 3, 4, 5. Você vai pegar todos os vasos, vai colocar essa porção de água sanitária. E algo, assim, importante, Bruno, é sempre voltar a falar isso que você falou. Porque por mais que você estabelecer um processo, se você não repetir esse processo periodicamente, e esse período que estabelecer, né, vai depender ali se semanalmente, quinzenalmente ou mensalmente, se você não volta a fazer uma retrospectiva até para analisar, por que é que não está dando certo, né, você usou o exemplo da lavagem de banheiro, por que é que sempre em tal horário o banheiro está nessa situação? Isso é um problema, né. Qual situação? De sujeira, né, então por quê? Então é um momento em que você vai discutir com a equipe, né, e vai dizer: "Ó gente, a gente alinhou para fazer, o que é que está acontecendo que não tá certo?". De repente, às vezes, nem depende da equipe, Bruno. É, às vezes, a própria sistemática mesmo, é um horário de maior movimento na empresa, e aí você percebe que tem que colocar mais colaboradores naquele horário, sabe. Então, é padronizar processos, mas voltar a repeti-los, sistematicamente e periodicamente. A gente tem que fazer reuniões, pra, de fato, definir por que é importante executar aquilo e o que pode ser feito para ele ser aperfeiçoado. Tanto para você evitar a falha, processo ser executado mal, quanto o excesso também, né. Por exemplo, nesse exemplo do banheiro, é errado o cara que praticamente bota uma tampinha de água sanitária para lavar um grande banheiro, e também é errado o cara que usa os 5 litros de água sanitária para lavar o banheiro. Aí, as 2 coisas prejudicam, não é só porque está super limpo que está bom não. Às vezes o cara tá super limpo, mas o cara tá gastando os 5 litros de água sanitária desnecessariamente. Então você tem que padronizar, ó, como é que você vai fazer? Vai pegar aqui, ó, eu quero que você use esse medidor aqui que vai ficar com você, esse medidor vai ser colocado um medidor desse para cada box do banheiro. Tipo, padroniza o teu processo, cria exatamente no detalhe o que é a limpeza de um banheiro e replica esse exemplo do banheiro para tudo na tua empresa. Ah, como é que eu quero que seja feito os pagamentos dos boletos? Eu quero que primeiro você pegue um boleto, olhe os números, coloque no sistema, se tiver sistema, se não, guarda os números do boleto. Eles vão ser pagos apenas no dia ou eles vão ser agendados para serem pagos no dia, entendeu? Há muita diferença nisso. Aí, muitas das vezes, se você agenda, quando chega no dia, você não tem opção de escolher o que você vai pagar. Simplesmente no dia, amanheceu o dia, já vai pagando tudo automaticamente. E se você está com fluxo de caixa negativo, talvez te impacte negativamente. Então, cria o processo exatamente como você quer que seja, para que depois você possa cobrar a pessoa apenas se ela está executando o processo como você criou ou ela está criando outras formas de executar o processo. Isso até também,
caso haja, né, que fazer a necessidade de fazer a rotação de pessoas, né, as pessoas que vão entrar já entenderem como deve ser feito também o processo, né, porque isso a gente pode ser que tenha que acontecer de fato, às vezes uma pessoa entra de férias ou ela é demitida, enfim. Então se você já tem o processo estabelecido, você já tem um resultado que se espera ter daquilo ali. E isso evita, Bruno, a sobrecarga de pessoas, porque veja, é comum em todos os ambientes ter aquelas pessoas que tomam a frente e querem fazer tudo, mesmo que tenha 10 pessoas para fazer uma atividade, mas sempre vai ter aquela pessoa que gosta de ampliar, né, e fazer mais do que lhe é cobrado. Sendo que essa pessoa uma hora ela vai cansar, entendeu? E ela vai ficar insatisfeita. E dependendo de quem seja, ela pode simplesmente jogar assim no ventilador, né, uma discussão, né, e criar ali um conflito, né, porque tá cansada, porque só ela quem tá fazendo, porque sabe, simplesmente porque não há esse processo que você falou, né, e não há quem cobre isso da maneira que deve ser feita. Mais um ponto aí seria a meritocracia. Coloca na cultura da tua empresa que você é uma empresa meritocrática. Então, não necessariamente fere o princípio da isonomia, que a gente já falou que todos têm que ser tratados igual. Porém, dentro da isonomia você já coloca, ó, existe meritocracia, ou seja, as pessoas vão ser remuneradas de formas diferentes mediante o seu desempenho. Aí, para não ferir a isonomia, que é todos têm que ser tratados de forma igual, você coloca quais são os critérios que cada um precisa atingir para adquirir cada uma das bonificações. Digamos que qualquer valor que a pessoa possa receber a mais do que o outro um par, né? Outro colaborador do mesmo cargo. Então, uma empresa que não é meritocrática, no longo prazo, tende a ficar com os piores colaboradores e perder os melhores. Sim, Por quê? Você tem um colaborador que é o melhor da tua empresa. Ele trabalha mais, ele estuda mais, ele se esforça mais dentro da tua empresa, quer o melhor pela tua empresa. Aí passa um ano. Aí o cara tá começando a se sentir mal. Aí passa 2 anos, daqui a pouco ele tipo, mas rapaz, eu tô aqui, me esforço, faço de tudo. Fulano, cicrano, beltrano, não fazem nada, só ficam se escondendo ali, sem trabalhar. E ganham exatamente a mesma coisa que eu. Pra que eu tô aqui? Esse é o sentimento de um colaborador que não está dentro, não é valorizado, não está dentro de uma empresa meritocrática. Então, o que você tem que fazer, ó? Colaborador que entregar isso aqui, ganha isso aqui. O que entregar isso aqui, ganha aquilo ali. O que não tiver faltas, ganha isso aqui. O que tiver faltas, além dos descontos, faltas não justificadas, né? Ainda perde o direito disso aqui. Então, tipo, estabeleça as regras. Isso não é ferir o princípio da isonomia. Tipo, simplesmente seja meritocrático. O colaborador que está fazendo tudo pela sua empresa, que é um dos melhores colaboradores, vai sim ganhar mais do que os demais. O que não está fazendo, infelizmente, também não vai ganhar. Mas também não está perdendo, né? Simplesmente ele não está dando o seu melhor como os demais. e dá a possibilidade de crescimento, né, antes da gente concluir. Dá a possibilidade de você mudar de cargo, né, porque de repente você teve a oportunidade ali de entrar por conta de necessidade da empresa, mas ao longo do tempo você mostrou outras habilidades, né, que se encaixam em uma outra vaga de trabalho. Então você, empreendedor, empresário, dá essa oportunidade, sabe, dele de repente fazer uma prova e ir para outro cargo, né, ou até mesmo uma entrevista ou fazer um teste, né, com o colaborador, até para ver se ele se adapta também às novas demandas daquela vaga, né. É uma boa, sabe. Eu acho que é você também valorizar e dar a ele a chance de crescer mais, não só da pessoa, né, física, eu diria, mas crescer como empresa, né, todo mundo em equipe. Então, relembrando aí o que a gente comentou, siga o princípio da isonomia, siga o princípio da meritocracia e realize corretamente Processos. seus processos. Então, se você gostou desse vídeo, já deixa aquele like para dar aquele apoio aqui ao canal e compartilha com aquele teu amigo que precisa ouvir isso. Muito obrigada, gente. Até a Valeu. próxima.